Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Pallotta. Olá pessoal, eu sou o Diego Aquino da High Platform e está começando mais um episódio do nosso podcast. E comigo está o meu amigo Leonardo Pallotta, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Tudo bem, Léo? Tudo ótimo, Diego. Tudo bom? Bom, melhor ainda porque o tema de hoje é muito pertinente à nossa atual situação, né? A gente está falando do isolamento social e essa rotina de Customer Success. A gente sabe que na atual crise a gente trouxe inúmeras incertezas para todas as áreas. E o cliente precisa ser o foco das empresas, tanto para retê-los quanto até para engajá-los. Exatamente, Léo. E a gente não pode deixar também de lembrar que nós estamos isolados. O Léo tá lá na casa dele, eu tô aqui na minha casa. E a nossa convidada, também acredito que está isolada, tá cumprindo aí a quarentena. E vai falar sobre esse tema com a gente a Roberta Silva, mais conhecida como Robs. Ela é especialista em Customer Success. Oi, Roberta, tudo bem? Obrigado por você estar participando aqui com a gente. Queria que você contasse um pouquinho da sua história na área de Customer Success. Fica à vontade. Olá para vocês, estou muito feliz com o convite, obrigada. Tô sim, isolada, tô em casa. Não tô tão isolada assim porque eu tenho 2 gatos. A qualquer momento vocês podem ouvir um miado nessa conversa. Uma boa companhia. É uma excelente companhia, porque já vão completar aí os 50 dias que eu estou em casa. Eu sou uma pessoa que leva muito a sério essa questão de regras. Alguém se ferrou antes e criou essa regra para ninguém mais se ferrar daqui para frente. Então a gente tenta cumprir. Essa história com Customer Success, né? Vamos lá. Eu tenho uma empresa, que é a Consultoria de Sucesso. Trabalho especificamente dando consultoria para empresas que estão estruturando uma área, seja do zero ou melhorando os processos já existentes de CS. E também com treinamento de equipes. Workshoppings, in company, treinamentos pontuais para que a gente possa aí aumentar o número de profissionais que estão na área hoje. Tenho entrado um pouquinho ali em Customer Experience, mas ainda não me considero nenhuma especialista na área, então mais para CS mesmo. Um podcast, né? Sou parceira de negócios aí com vocês. Nossa, legal, muito legal. Muito bom. Clientecast, primeiro podcast de CS do Brasil. A minha história começa aí há 5 anos atrás, trabalhando na minha primeira operação de CS mesmo, mão na massa. Passei por 3, 4 empresas aí construindo áreas. E eu descobri que a minha era construir área, não era trabalhar numa pronta, e montei a consultoria de sucesso. Aliás, eu tenho acompanhado muito o podcast do Clientecast, ele é muito bom, recomendo, viu, gente? E até aproveitando falando desse momento de pandemia, né, Robs, como é que você está vendo o desafio atual das empresas em promover um Customer Experience adequado a todo esse contexto imposto pela pandemia do coronavírus? Eu acho que a gente está vivendo o momento tão esperado de voltar o ser humano para o centro dos negócios, assim. Tenho sentido isso na maioria das empresas que estão fazendo boas comunicações, porque a gente ainda tem empresas que sofrem mais e precisam se adaptar e não tem um fator humano tão alto. A maioria das empresas está rumando muito para essa questão de volta aqui ser humano, vamos falar sobre nós. O produto está ficando um pouquinho em segundo plano, não deixando de ser importante, mas ficando em segundo plano, principalmente na forma como as empresas vêm se comunicando. Ninguém está deixando de vender, ninguém está deixando de entregar, mas a forma como a gente comunica isso está mudando, trazendo de novo o ser humano para centro de negócio, que é o que o CS mais deseja, né? Que sejamos todos customer-centric, indiferente de ter uma área chamada CS ou não, mas que nós, como pessoas, consigamos colocar o ser humano como centro do nosso negócio. E essa imposição, tem vários memes aí na internet brincando, né? O que acelerou o seu negócio? Foi a visão do CEO ou foi o Covid? Foi o Covid. Todo mundo teve que dar uma acelerada de posicionamento, de produto, de ser omnichannel, de adequar processo, de adequar uma série de coisas. Isso tá fazendo com que as empresas evoluam também. Então não vieram só problemas com isso. Vieram uma série de coisas positivas que eu espero que a gente melhore, consiga levar isso na era pós-pandêmica, que isso não seja só um momento, mas que a gente consiga levar isso para o futuro e expandir
expandir esses horizontes que a gente está tendo hoje, principalmente dessa presença omnichannel e colocando o cliente como centro do negócio. Muito bom. Roberta, a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito nebuloso, né? E as atenções da empresa se voltam para determinadas áreas que são mais importantes. Mesmo assim, você acredita que é possível manter ou até melhorar a experiência do cliente durante essa crise? Sem dúvida. Eu acho que o que a gente tem que ter um olhar muito atento agora é essa questão de como o meu serviço ou o meu produto que eu já fazia antes, pensar numa estrutura, eu brinco muito com a questão da pirâmide de Maslow, onde que o seu produto se encaixa. Ele é do nível mais básico dessa pirâmide, ele é uma necessidade fisiológica ou ele é o mínimo que o ser humano precisa ali para viver, é de alimentação, é de segurança, enfim. Ou você já tá nas categorias acima, que é social, que é status. Então, adequa a sua comunicação a isso, ao que a gente tá precisando agora. Essa experiência de olhar para o que eu faço hoje e como que eu consigo transformar isso para continuar fazendo, ela agrega uma camada de experiência inevitavelmente. Por exemplo, um bar aqui em Florianópolis, que eu sou consumidora, eles passaram a fazer entregas dos drinks que eles tinham. Então, eles têm o saquinho lá próprio para líquido e eles fazem a entrega da medida certa, da proporção do seu drink pronto. Então, vem lá na base do saquinho o gin, no meio a mistura que você escolheu, na parte de cima o limão ou a laranja e chega na sua casa, o seu drink prontinho, é só colocar na taça. Muito legal. Já tem uma camada de experiência, né, adicionada nisso. E você olha para o seu negócio e percebe, ok, eu sempre fiz isso dessa forma. As pessoas vieram até mim no bar. Agora eu tenho que ir até as pessoas porque eu posso continuar prestando meu serviço ou vendendo meu produto. Então essa camada de experiência que a gente está colocando, de novo, ela tem a ver com o ser humano. Então eu olho para o meu negócio e penso como que eu posso transformar isso numa experiência positiva. Tem alguma empresa que não consegue fazer isso? Eu não consigo te dar um exemplo de uma empresa que não consiga fazer isso. Entendi. Porque, né, é só você olhar para o seu negócio e perceber essa sutil, assim, de esquece, o seu cliente não vai vir até você. Como que você vai entregar esse produto ou esse serviço? Nem tudo tem delivery? Ok, como é que eu vou transformar isso num delivery? Como é que eu vou transformar isso numa experiência segura para as pessoas virem aqui então? Por exemplo, uma oficina. Você pode mandar o mecânico ir na casa do cliente, mas aí ele vai ter que ficar indo e vindo com N ferramentas, talvez. Você pode ter um ambiente propício, um horário marcado, ninguém mais está naquele ambiente e a pessoa pode chegar lá com o carro seguramente, talvez ela nem precise sair de dentro do carro. E você tem toda uma experiência de atendimento em cima disso. Então, acho que a camada de experiência talvez tenha virado a nossa segurança. Muito bom, muito, muito legal. A gente vai encontrando saídas e vai usando também a criatividade, a inovação para conseguir oferecendo boas experiências, né? Agora, você sabe que essa crise acabou mostrando grandes lacunas nas estruturas das empresas, né? E como você vê, como é possível ter uma estrutura de customer success sólida em qualquer uma dessas ocasiões, principalmente nesse momento de crise, que muitas ações normais, muitos processos normais que as empresas estavam acostumadas, elas tiveram que remoldar tudo. Acho que isso está muito atrelado à cultura da empresa mesmo. Diferente de ser uma área de CS, um profissional de CS, ou só a metodologia Customer Centric, acho que a base disso é a cultura da empresa, como ela vem trabalhando com isso, ou como ela deseja passar por essa transformação, e tem a ver com a comunicação. Então, se a comunicação da sua empresa já estava meio quebrada, não tinha uma reunião de alinhamento, não tinha um daily, não tinha uma reunião semanal, você não fazia o one-on-one com o seu time, talvez. Estou citando várias técnicas aqui, quem não conhece esses termos, depois dá um Google aí e já sai fazendo. Verdade. Eu acho que a base de tudo isso é a forma como a gente se comunica. Indiferente da gente estar no presencial, estar no remoto, ter uma área ou não, isso tudo é a base da comunicação que estamos usando. Então, hoje, por exemplo, eu tenho clientes na consultoria que fizeram contrataram um time inteiro, a gente tá falando de 5 pessoas, trabalhar 100% remoto, eles nunca se viram, fecharam a contratação online, estamos desenhando todo o processo da área do zero online.
Então, eu acho que não é uma boa desculpa pra gente usar, porque a CS não é pra mim nesse momento, ou eu não vou ter CS na minha empresa, porque agora seria muito difícil fazer. Eu acho que difícil vai ser, entre aspas, em qualquer momento, se você não tiver essa cultura sólida, esse desejo genuíno de colocar o ser humano como centro do negócio, mas principalmente por essa questão de comunicação. Acho que a base é essencial pra tudo mesmo. Roberta, as métricas para o Customer Success, elas continuam as mesmas ou muda algo nesse período? Acho que nesse período, a gente sempre fala muito em Health Score dentro do CS, né? Que a gente precisa ter ali os pontos de vida do cliente que a gente brinca. Gosto muito de pensar que o meu cliente começa em 100%. Tem 100% de vida comigo. Vou imaginar o joguinho ali. O que faz ele perder 10 pontos de vida? Ele pagar a mensalidade fora do prazo. O que faz ele perder 15 pontos de vida? É ele não logar. Eu começo a dar critérios para essas ações que o meu cliente deveria estar fazendo, para saber quando que ele entra em risco. Quando ele tá em 60% de vida, será que ele tá em risco? Ou seja, ele deixou de me pagar, ele deixou de logar, ele não tá respondendo meus e-mails, sinal de alerta. Então esse Health Score, ele meio que serve pra gente fazer um diagnóstico. Eu tenho os sintomas. Não sei qual é o problema, eu tenho sintomas. Aí, a partir disso, eu preciso entrar em contato com o meu cliente para fazer uma análise mais profunda. Certo. Vendo para essa questão de métrica, eu acho que o Health Score é o principal nesse momento, que dentro dele você tem que colocar essas análises, né? O que você quer medir nesse momento para saber se está indo bem ou não. O financeiro sempre vai ser um ponto importante, não que CS cobre, mas que CS precisa saber o que. Isso é um limitante para o cliente nesse momento e principalmente o uso. Em serviços, a gente tem uma capacidade um pouco limitada para isso, porque é mais difícil você traquear a utilização de um serviço, mas em software é muito simples, né? Você consegue saber se o seu cliente está logando, o que ele está fazendo, navegando, clicando, está preenchendo, não está preenchendo. Então, se ele está realmente fazendo uso, eu acho que hoje é uma das métricas mais importantes. Acaba sendo impossível falar de CS sem falar de NPS e de churn. Eu acho que continuam sendo as duas métricas menina dos olhos aí, a gente tem que estar olhando, tem que estar atento. E essa capacidade de indicação que está atrelada à satisfação do cliente conosco, ela é alta, e a gente pode realmente continuar fazendo planos de ação em cima disso, porque, por exemplo, se eu tenho um NPS que ele tá ficando muito baixo, tá ali abaixo de 20, de 10, eu já preciso ficar muito atento nisso, porque isso é um indicativo de mercado. Então, como é que eu vou fazer para que esses detratores tornem neutros no mínimo, ou passar eles para promotores? Saem planos de ação para categorias diferentes. Então, a métrica, ela dá a base para o seu plano de ação, para você saber se está indo bem ou não. Então, o que mudou, basicamente, é como você vai usar esse plano de ação. A métrica, eu acho que não difere muito do que já vínhamos fazendo. Agora, Fabrício, quando a gente está falando desse momento de pandemia, né, de momento de isolamento social, obviamente que o consumo de produtos e serviços acaba diminuindo. E as empresas que têm um histórico de nível de engajamento com aqueles clientes, nesse período vai diminuir. Por quê? Porque eles estão buscando apenas serviços e produtos essenciais. Então, como a gente consegue manter nossos clientes engajados, mesmo quando eles estão buscando somente isso, né? Pois o essencial é o mínimo, e muitas vezes ele acaba não se engajando tanto. Como é que você vê isso? De novo, trazendo ali a questão da pirâmide de Maslow, né? Você saber em que ponto está o seu produto para você ter noção de com que público você vai lidar a partir de agora. Por mais que o seu produto esteja na linha de status e você tinha, 30% de clientes que deveriam estar consumindo apenas na categoria abaixo, já estavam ali porque era um momento, ele não era o seu público-alvo, ele não é o seu fit, não é o seu cliente ideal de consumo, você tem que estar pronto para perder. Eu acho que isso faz parte do jogo, a gente está pronto para perder, porque o custo de você tentar manter esse cliente vai ser muito alto. Quando a gente fala em engajar, a gente está falando em muito marketing, a gente está falando em muitos pontos de contato, a gente está falando de flexibilização de preços, de serviços, de pacotes. Esse custo ele pode ser muito alto também para o seu negócio. Então, o estar pronto para perder é importante. E não focar essa questão de, não posso perder cliente de jeito nenhum. Você tem que ter um limite também na sua negociação. O seu cliente não pode quebrar hoje e você não pode quebrar hoje. Então, se você começa a ceder muito, a sua capacidade
capacidade de argumentação também fica menor. A sua precificação diminui, o seu produto continua o mesmo, você continua tendo o mesmo custo operacional, mas você começa, por exemplo, a usar uma estratégia de desconto para esse engajamento. E você, aos poucos, vai minando o seu próprio negócio. Eu acho que a primeira parte é reconhecer quem é o seu público ideal nesse momento, trabalhar dentro dessa faixa, pronto para perder, faz uma projeção aí do que pode acontecer no seu negócio e ter essa flexibilização é importante, mas não a ponto de quebrar o seu negócio no longo prazo, né? A sua única estratégia não pode ser um desconto. Agora, quando você fala desse desconto, né, dessas estratégias de venda para efetivamente tentar manter esse cara, mas tomar cuidado para manter o seu negócio sadio. Agora, vamos imaginar uma empresa que tem algo recorrente, né? A gente entende que quando o cliente paga algo recorrente para a empresa, ele tem que manter aquele engajamento com aquele cliente a todo instante. Só que entendendo que nesse momento, provavelmente o cliente vai pedir desconto, começar a usar menos a sua, seja a ferramenta, o seu serviço. Você vê alguma ação de sucesso do cliente que pode ajudar nesse momento? Não pensando no que você já respondeu com relação a descontos, né, a promoções e ofertas? Totalmente. Tem empresas que estão usando essa técnica, eu acredito que ela não é nem de CS, ela é de CX. É você, basicamente, ali alguns pontos de contato que você consegue demonstrar o 1 para 1, eu tô aqui pra você. É uma conversa na primeira pessoa. Mesmo que você esteja fazendo isso em massa, mesmo que seja uma ferramenta de e-mail marketing, por exemplo. Ou uma propaganda de televisão, que é o exemplo que eu posso citar pra vocês. Não tenho nenhuma relação com essa empresa, mas ela tá fazendo isso brilhantemente na televisão. Então tem esse 1 para 1, eu falo na primeira pessoa. Eu faço um filtro das pessoas que eu vou falar baseado na dor que eu registrei no momento de contratação, no momento de uso. Então eu posso fazer 10, 15 comunicações diferentes, porque eu tenho 10, 15 dores diferentes entre os meus grupos de cliente. Eu começo por essa segmentação. Eu já tô afunilando um pouco a minha estratégia. Eu vou falar especificamente quem tem a dor X. Dentro disso, eu tenho um roteirinho onde eu preciso mostrar que eu sei qual é o seu problema, eu tenho uma solução aqui que pode te ajudar, e se essa solução estiver fora do seu orçamento, ou se essa solução não for exatamente o que você precisa, ainda assim eu quero te ajudar. Então me fala qual é o melhor caminho. Pode até não ser através do seu produto ou do seu serviço. Só que essa questão de voltamos o ser humano no centro do negócio, às vezes o cliente ele só quer saber que, nossa, mas você tá ruim aí também? Sua mensalidade dos seus clientes também tá atrasada? Nossa, aqui tá terrível. Às vezes o cliente ele não quer pedir nada, ele quer só saber se alguém tá na mesma situação maluca que ele. E isso já dá um certo conforto pra gente. Então tem mais a ver sim com essa técnica de Customer Experience, gerar essa aproximação com o cliente de eu sei qual é o seu problema, eu tenho uma solução, se essa solução não serve, ainda assim eu tô aqui pra te ajudar. Usar isso em todas as comunicações da empresa pode sim fortalecer essa estratégia de retenção, indiferente se a gente está falando de recorrência ou não, mas na recorrência é mais fácil porque você tem uma jornada de comunicação já desenhada, né? A gente tem o e-mail do dia 1, o e-mail do dia 3, o e-mail do dia 40 e por aí vai, fica mais fácil ter essa jornada desenhada do que em modelos não recorrentes, mas ainda assim você precisa ter essa estratégia meio que processualizada, sem dúvida processualizada, que aí você consegue medir resultado. É extremamente importante você conseguir medir resultado de tudo que é feito, mesmo que seja uma técnica de colocar a mãozinha lá no ombro do cliente e falar, nossa, eu sei que você tá passando por isso, tá, eu tô aqui, tô junto, é isso, qualquer coisa você me liga, não vou te ligar agora porque eu sei que você tá focado aí pra resolver um problema, mas se você precisar, me liga que eu tô aqui. Você já precisa medir se isso teve um clique, o cliente ficou quanto tempo nessa mensagem, se é um push, por exemplo, ele realmente leu esse push, precisa ter alguma conversão disso. Você chegou a comentar, durante a sua fala, que o ser humano está no centro do negócio, né, como você já mesmo disse, e esse já é um excelente desafio para as empresas, porque muitas não conseguem efetivamente fazer isso, eles podem estar no discurso, mas na prática é muito difícil para algumas empresas. E ouvindo tudo que você falou, a gente pode concluir que a retenção é o maior desafio de Customer Success durante essa pandemia. Se você concorda com isso ou não, e você poderia deixar algumas dicas para as empresas
em como lidar com isso? Eu acho que a retenção, ela é um desafio eterno de CS, né? Isso é verdade. Na pandemia, a gente tem alguns agravantes, principalmente por essa questão de não preciso mais desse produto porque ele era realmente supérfluo para mim, ou porque realmente eu nunca vi valor nele. Então, a gente tem cenários onde as pessoas não precisam e cenários onde elas não querem. São duas coisas diferentes. Tem que aprender a segmentar isso na minha base. A principal dica para quem, por exemplo, nunca trabalhou CS, para quem nunca fez uma jornada de uso de produto, começa daí. Você precisa saber por que o seu cliente comprou esse produto ou esse serviço lá atrás. Se não tem um histórico, é hora de sentar e conversar com ele para perguntar o que ele espera desse produto e desse serviço. Eu acho que as principais coisas que a gente está cancelando agora, e até me citando como exemplo mesmo, são produtos que ou eu tenho, né, essa clareza de que, nossa, isso aqui é supérfluo, não posso gastar dinheiro nesse momento com isso, ou produtos que realmente nunca me agregaram nada. Eu nunca vi resultado. A gente parte dessa seleção meio que natural, assim. Então, o que é supérfluo? Eu vou cancelar a minha entrega de vinho? Não vou, porque eu não posso ir no supermercado comprar. Não é seguro eu ir no supermercado comprar. Mas se eles não me avisassem isso, se eles não fizessem uma comunicação comigo, eu teria cancelado. Não vou pagar R$200 aqui de mensalidade de vinho. Pô, muito caro, né? Eu vou ficar entregando aqui em casa, não precisa. Eu vou lá e compro uma garrafinha só e vai dar tudo certo. Eles me mandaram um e-mail comunicando, olha, a gente sabe que não tá muito seguro sair de casa. Esperamos que você esteja cumprindo isolamento. Então, nesse mês, a gente vai mandar uma garrafa a mais pra você. Olha que legal. E aí eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? Não é nem porque eles estão me mandando uma garrafa a mais, mas é porque eu vou ter que sair de casa pra ir no mercado e correr risco. Então eu prefiro realmente que eles me entreguem. E aquilo que era supérfluo acabou me entregando muito mais valor do que eu via antes. Que é esse conforto de eu não precisar sair de casa. Agora não é mais conforto, agora é o mínimo esperado por segurança. Então, a forma que a gente comunica isso, ela não tem necessariamente a ver com CS. Ela tem necessariamente a ver com o que o seu cliente quer, o que ele espera do seu produto e como que você consegue entregar isso para ele, alinhado com o momento que estamos vivendo. Hobbs, acredito que depois da pandemia, a área de Customer Success vai ser muito diferente do que era antes, né? Acho que a gente tá numa transformação, assim, bem maluca. E eu acho que de todas as áreas, mas o CS, ele sente muito isso, porque a gente nunca teve esse olhar de processo para cliente. A gente sempre teve um olhar, e eu acho que isso ainda é resquício da nossa memória industrial mesmo. Processo é para dentro da empresa, de uma área para outra. Então eu transito informação de uma área para outra e o cliente não tá ali no meio. Quando entra o CS e eu preciso passar informação de uma área para outra, eu lembro que o cliente está ali no meio. Então, se o comercial está passando informação para o financeiro e o financeiro está passando para o jurídico para fazer esse contrato, eu não posso esquecer que o cliente está ali no meio e quebrar a experiência dele, e quebrar o sucesso dele nesse momento. Então, eu começo a incluir o cliente em mais pontos de contato. Principalmente, assim, uma das coisas que eu falo muito, o cliente, ele sempre foi carente. Ele sempre quis saber o que estava acontecendo. A gente não dava essa informação, ele abria suporte. Então, o número de suportes que a empresa tem na fase de onboarding ali de implantação, unicamente por falta de informação, é um negócio assustador. Assim, chega a ser 40% dos tickets só para tirar uma dúvida que ou tá no contrato e o cliente não sabe ler o contrato, porque a gente deve contrato pro advogado do cliente, não pro cliente. O cliente não sabe ler, então ele não sabe o que aquilo quer dizer, né, na linguagem popular dele. Informações que não estão claras do que a gente vai entregar em quanto tempo, o cronograma, o que é responsabilidade dele, o que é responsabilidade nossa. Então, isso tudo está sendo alinhado agora, principalmente porque a gente voltou para essa coisa do remoto, e aí, nossa, parece que tudo mudou. Mas o cliente sempre esteve no remoto, entre aspas, conosco. O que muda é que agora os nossos departamentos estão remotos. Então, de repente, a gente resolveu dar uma alinhada nesses processos. Porque antes a gente sentava um do lado do outro, então eu não precisava ter um processo. Eu falava pro meu colega do meu lado o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer. Eu acho que isso vai dar uma clareza muito grande de processos e fortalecer isso dentro da área de CS. Que CS não é deixar cliente feliz. CS é você ter um processo que entrega aquilo que o seu cliente comprou. Simples assim. Muito bom. Adorei esse final. Roberto, eu queria agradecer demais a sua participação. Dizer que foi ótimo. Você trouxe ideias muito esclarecedoras pra gente, principalmente nesse momento tão difícil, né, Léo? A importância do sucesso do cliente para as estratégias de negócio das empresas, principalmente nesse momento, né, Diego?
Exatamente. Roberta, queria que você deixasse o nome do seu podcast mais uma vez, porque conteúdo bom a gente compartilha assim. Muito bom. Chama Cliente Cast. Certinho, então procurem lá, pessoal. Vamos ouvir o podcast aí da Hobbs. Hobbs, acho que você volta aqui mais alguma vez para falar sobre Customer Success, porque esse assunto rende muito. Né? E se a gente começar a dividir, então, porque daí a gente tem onboarding, tem adoção, tem engajamento, dentro de cada uma dessas coisas tem umas 30 métricas diferentes pra gente falar, é muita coisa. Exatamente. Mas eu fico feliz com a participação, de novo, obrigada pelo convite. Espero que o público aí que esteja ouvindo a gente tenha entendido um pouquinho mais do que é essa importância de saber como que o seu cliente está usando o seu produto para garantir um relacionamento mais duradouro aí entre vocês. Parabéns aí pela iniciativa do podcast, a gente está precisando de conteúdo. Muito legal. Pessoal que quiser sugerir algum tema para o nosso próximo episódio, é só entrar nas redes sociais da RAI e deixar lá pra gente, que a gente pega a dica e traz um convidado especial aqui para falar sobre o tema que vocês sugerirem. Léo, obrigado também pela participação. Eu queria agradecer, Hobbs, mais uma vez a sua participação. E, pessoal, continuem acompanhando o nosso podcast, muitos episódios ainda pela frente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Nossa Voz, produtora de áudio.